Esse podcast é uma idealização dos alunos Thaís Luz, Júlia Rois, Fabrício Brito, Leonardo Freire, Luiz Eduardo Coutinho, Brene Ramos, do terceiro período de Filosofia da PUC Minas, que cursam a disciplina extensiva de Ética 1 e tem como mentores os professores Robson Brito e Vanderlei Martins. O tema escolhido por nós foi a relação entre arte e ética, mais especificamente, a relação entre cinema e ética. Para elaborar bem esse trabalho, fizemos uma pesquisa diagnóstico que teve a participação de 90 pessoas. Nessa pesquisa, perguntamos sobre as experiências cinematográficas das pessoas, através de 4 perguntas, sendo elas: primeira, você já se sentiu ofendido ou ofendida ao assistir um filme? A produção cinematográfica pode ultrapassar limites morais da sociedade em sua criação para passar uma mensagem ou para causar reflexão? Ou existem limites éticos que devem ser respeitados em todas as circunstâncias? Se sim, quais são esses limites éticos? Segunda, alguma vez em sua vida você já assistiu a algum conteúdo cinematográfico que lhe fez pensar ou mudar seus valores pessoais e suas condutas? Você costuma ter interesse por filmes cuja temática seja explicitamente direcionada a conteúdos relacionados à ética e à moral? Terceira, estar diante de uma tela virtual assistindo a um filme pode lhe proporcionar um momento de reflexões éticas e morais profundas e impactantes. Que filme que você tenha visto te proporcionou essa experiência? Quarta, tendo em vista o momento em que vivemos, devido à permanência em casa e à facilidade ao acesso a filmes, torna-se comum a constante procura por eles. Os canais de TV a cabo têm oferecido filmes relacionados às epidemias, doenças infecciosas, fim do mundo. O que você pensa sobre isso? Propomos, então, uma reflexão e ampliação acerca do tema. A indústria cinematográfica é uma ferramenta que possibilita, por meio da criação de conteúdos diversos, a promoção do entretenimento e o acesso à informação, despertando no telespectador mecanismos que o levam a refletir e analisar o espaço que o cerca, seus comportamentos e as relações com o outro. A discussão sobre a relação entre moralidade e arte é ampla e de longa data. O tema é recorrente na filosofia da arte e sempre que uma produção polêmica ganha público, o assunto volta à evidência. Recentemente, com o avanço da pandemia do novo coronavírus e com isso o início da quarentena, as plataformas de streaming se tornaram uma grande fonte de entretenimento e os filmes e séries ganharam uma força maior nesse período. Acontece que muitos usuários foram até as redes sociais para reclamar sobre a constante divulgação de filmes que tratam de doenças e fim do mundo, assunto não muito agradável para o momento em que vivemos. Isso nos trouxe novamente a discussão sobre os limites éticos da indústria cinematográfica. As respostas da pesquisa de diagnóstico foram para nós bastante reveladoras. Podemos perceber que entre as pessoas que responderam à nossa pesquisa, a maioria delas já se sentiu ofendida ao assistir uma produção cinematográfica. E as que nunca se sentiram acreditam que limites éticos são importantes. Entre os assuntos mais delicados, percebemos que a religião é o principal deles. Filmes que abordam a religião de forma polêmica sempre acumulam uma quantidade enorme de pessoas ofendidas e revoltadas na internet. Ano passado, a produtora Porta dos Fundos lançou um especial de Natal
em que Jesus aparecia como um homossexual, além de outros pontos polêmicos. Esse foi um dos filmes que mais apareceram como conteúdo ofensivo na pesquisa. Em contrapartida, entre os filmes mais inspiradores, que fazem as pessoas repensarem as suas vidas, apareceram repetidas vezes menções ao filme A Paixão de Cristo, mais um filme religioso. Os filmes em que a temática não seja explicitamente religiosa, mas mesmo assim procuram trazer uma mensagem clara sobre o sentido da vida, são os preferidos para os entrevistados quando se trata da relação ética. Apesar das respostas serem bastante equilibradas, muitas pessoas mencionaram que não procuram filmes que tratem especificamente da temática ética, mas preferem que a mensagem ética esteja implícita na trama, que faça refletir, mas que não seja o assunto principal. De modo geral, foi observado que, em relação à saúde mental dos telespectadores, a vulnerabilidade mediante ao conteúdo amedrontador pode ativar, em muitos casos, mecanismos que tendem a ser danosos para o indivíduo, como a ansiedade, o pânico e a depressão. Na última pergunta, foram obtidas 86 respostas. O conteúdo acerca do ponto de vista dos entrevistados apresenta um panorama que, em relação à saúde mental dos telespectadores, a vulnerabilidade mediante ao conteúdo amedrontador pode ativar, em muitos casos, mecanismos que tendem a ser danosos para o indivíduo, como a ansiedade, o pânico e a depressão. O principal fator considerado por aqueles que não são favoráveis está relacionado aos conteúdos transmitidos motivarem o telespectador a ter uma perspectiva ainda mais pessimista acerca da realidade, de si mesmo e do outro, despertando assim dispositivos que podem danificar sua saúde mental. É elencado também o apontamento que responsabiliza a mídia, de modo geral, pela produção e divulgação de tais conteúdos, visando fins lucrativos, e afirmam ainda que alguns materiais podem ser considerados como manipuladores e opressores, despertando assim o medo por meio do caos. Pode-se notar também que 15 respostas captam o pensamento de que a transmissão dos conteúdos relacionados a doenças infecciosas em longas escalas e as vertentes dos fins dos tempos podem ser consideradas como atrativas e informativas, desde que o telespectador saiba utilizar da razão para captar o que se remete à realidade ou não. Afirmando também o poder dos conteúdos transmitidos direcionados aos danos à saúde mental. Também estão presentes neste grupo aqueles que não demonstram se afeiçoar por nenhuma temática cinematográfica. Não temos aqui a pretensão de esgotar o tema, muito pelo contrário. Queremos propor a discussão. Através da nossa pesquisa, conseguimos perceber como o tema ética e cinema é amplo e complexo. Ao longo da história, muitos defenderam a ideia de que não existem limites para a arte. Tudo deve ser explorado, inclusive temas que gerem polêmica ética. A arte deve ser livre e qualquer limite ético seria uma censura. Sim, a censura não pode ser apoiada por nós. Como ressaltamos anteriormente, alguns filmes podem expor as pessoas a situações de gatilho emocional para o desenvolvimento de doenças ou síndromes psíquicas. Infelizmente, ainda não existem formas das empresas de streaming e emissoras de televisão controlarem quem pode ter acesso ou não a esse conteúdo. Mas o que nos foi mais surpreendente nesta pesquisa foi perceber como o cinema pode afastar e ensinar a população.
poder refletir comportamentos e ensinar valores que as pessoas vão levar pela vida fora. Nesse sentido, que passamos então a nos preocupar com limites éticos. Entendemos, porém, que alguns assuntos podem extrapolar a ofensa ou incômodo em assistir algo e que não devem nunca passar imbatidos, pois colocam em risco a integridade física e psicológica de muitos grupos. Homofobia, racismo, feminicídio, pedofilia e intolerância religiosa são assuntos que jamais devem aparecer como aspectos positivos em produções cinematográficas. Visto o poder que conseguimos comprovar que o cinema pode ter na vida e no comportamento das pessoas, obras que propagam e incentivam, de qualquer forma que seja, violências contra uma ou mais parcelas da população, o que configura crime em muitas situações, é para nós o maior e talvez o único limite ético que deve ser imposto às obras cinematográficas e também a todas as formas de expressões artísticas. Claro, a arte jamais vai agradar a todos igualmente, e pode ser que algumas pessoas não gostem de determinada obra por infinitos motivos, que se sintam incomodadas, como muitas pessoas relataram em nossa pesquisa. Para isso, basta não consumir aquela obra caso ela vá contra o que você acredita ou seus valores éticos e morais. Acontece que propagar preconceitos e intolerâncias vai muito além de promover um incômodo ou uma ofensa e pode colocar a vida de muitas pessoas em risco, já que introjeta na população, de forma indireta, quais comportamentos são válidos e quais devem ser eliminados. Agradecemos a todos pela atenção que participaram da pesquisa, aos nossos professores e colegas. Esta relação entre cinema e ética não se esgota e convidamos você para uma boa reflexão